meu nome é Roberto Bento, eu sou médico reumatologista e eu vou falar a respeito de alguns assuntos relacionados à reumatologia, trazer algumas dicas e esclarecer dúvidas. Então hoje nós vamos falar de um tema muito comum, que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença bastante prevalente no nosso meio e ela é caracterizada por fragilidade óssea. O osso frágil, ele está mais propenso a quebrar, a fraturar. Então, basicamente, a osteoporose é uma doença caracterizada por diminuição da densidade óssea e aumento do risco de fraturas. O principal paciente portador de osteoporose é a mulher na pós-menopausa. Então, em geral, a osteoporose começa a ser pesquisada nesse grupo de pacientes. Mas outros tipos de pacientes também podem apresentar osteoporose, como os homens, principalmente os homens idosos acima de 60, 65 anos de idade, e pessoas que têm um fator de risco, como, por exemplo, o uso de determinados medicamentos e algumas doenças hormonais e doenças do aparelho digestivo. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa. O que significa isso? Significa que, em geral, o paciente que tem osteoporose não tem nenhum sintoma. Portanto, se ele não procurar atendimento médico e não fizer um exame de densitometria óssea, muitas vezes o paciente não vai saber que é portador dessa patologia. Muitas vezes, o diagnóstico da osteoporose acontece no momento em que o paciente tem a primeira fratura, ou seja, quebra o primeiro osso. E é justamente isso que a gente quer evitar, com o diagnóstico, com o rastreio e com o tratamento. O diagnóstico da osteoporose ele é feito basicamente com exames de imagem. Dentre eles, o principal exame utilizado é a densitometria óssea. Muitas vezes a gente também faz exames de raio-x para detectar a presença de fraturas assintomáticas. E a gente utiliza também alguns exames de laboratório para entender como é que está o metabolismo daquele paciente, principalmente relacionado ao cálcio, fósforo e alguns hormônios e vitaminas. Então, uma vez que a gente identifica um paciente que tem osteoporose ou que tem um risco aumentado de desenvolver osteoporose, a gente vai trabalhar para diminuir a chance de que esse problema progrida e também tentando evitar o risco de fraturas, que é o principal objetivo do tratamento da osteoporose. O tratamento da osteoporose ele é baseado em tratamento medicamentoso, então existem alguns medicamentos que a gente precisa usar no paciente que tem essa doença. A gente muitas vezes também faz suplementação com alguns minerais e vitaminas. E a gente também aborda medidas que a gente chama de não farmacológicas, né? São medidas de mudança de comportamento, atividade física, algumas mudanças de hábito alimentar que podem diminuir a chance do paciente ter uma fratura e diminuir a chance também do paciente evoluir com perda de massa óssea. É muito importante que aquele paciente que tenha um histórico familiar de osteoporose ou de fratura, esse paciente ele deve procurar atendimento médico com um reumatologista para fazer as avaliações necessárias e identificar se ele tem um risco maior ou menor de desenvolver osteoporose. Mesma coisa aquele paciente adulto que desenvolve uma fratura, principalmente aquelas fraturas que acontecem com traumas de baixo impacto. Por exemplo, aquela pessoa que cai da própria altura e fratura um osso. Pode ser que essa pessoa tenha osteoporose. Então é importante que procure atendimento médico para identificar. Em relação aos hábitos do dia a dia do paciente, existem algumas coisas que são super importantes. Então, a primeira delas é que a dieta do paciente com osteoporose ou com risco aumentado para osteoporose seja uma dieta rica em cálcio. O cálcio a gente encontra principalmente nos derivados de leite e nos vegetais verdes escuros. Então, é super importante que o paciente preste atenção na sua dieta, no dia a dia, para incluir esses alimentos. A vitamina D também é uma vitamina super importante quando a gente está falando de metabolismo ósseo. E a vitamina D é uma vitamina que é produzida quando a pessoa se expõe ao sol. Então, com frequência a gente conversa no consultório com o paciente para tentar aumentar a exposição solar. Então, é importante que o paciente tenha uma exposição solar diária para que o organismo dele comece a produzir os níveis adequados de vitamina D. É claro que essa exposição solar ela tem que ser feita de forma adequada, de forma correta, porque a gente sabe que exposição solar em demasia também é prejudicial à saúde, principalmente à saúde da pele. Então eu recomendo que, caso você tenha se identificado com algumas das coisas que eu falei hoje nesse vídeo,
eu sugiro que você procure avaliação com um reumatologista para identificar se existe um risco aumentado de osteoporose e se é necessário fazer alguma investigação mais aprofundada. Quando a gente está falando de osteoporose, a prevenção ela é muito mais importante do que o tratamento. Portanto, quanto mais precocemente a gente conseguir identificar esses fatores, melhor vai ser o desfecho e melhor para a sua saúde. Então, obrigado por nos acompanhar. A gente vai tentar aqui, na medida do possível, postar assuntos pertinentes relacionados à reumatologia e relacionados à medicina no geral, com dicas de saúde e esclarecimento de dúvidas.